Bem, olá a todos, a você do canal Jumoza 1. Desde já, obrigado pela sua inscrição, obrigado pela sua consideração. Eu consultei a vocês a respeito de como vocês gostariam de tratar desse assunto. Todos se propuseram a querer um assunto bem detalhado. Eu vou falar pausadamente, vou falar com bem calma. Isso vai fazer os vídeos ficar um pouco longos, mas eu espero que a sua paciência seja suficiente para você entender a razão de eu agir nesses termos. Esse indutor, esse pequeno indutor aí, 10, 7, 5, 12, 13, 14 espiras, ele é muito importante. Mas para que a gente entenda a importância desse circuito aqui, ó, é preciso nós entendermos essa pessoa bem aqui. Nikola Tesla. Ele era um sérvio que migrou para os Estados Unidos. E eu digo para você, querido, ninguém compreendeu os indutores mais do que ele. Ninguém compreendeu os indutores mais do que esse homem. É uma mente brilhante para compreender o funcionamento desse componente. Então ele foi uma pessoa que rivalizou com Thomas Edison, teve inclusive um atrito, foi tapeado, ludibriado por Thomas Edison, deu uma rasteira nele o Thomas Edison, havia prometido um prêmio para ele se ele melhorasse um certo motor. Ele melhorou o certo motor, depois o Thomas Edison disse que estava apenas brincando, ele não conhecia o humor do norte-americano. Estadunidense é melhor, né? Pois bem, querido, então esse homem aqui, sabe por que nós vamos estudar o que ele aprendeu, o que ele descobriu, o que ele desenvolveu? Porque aquilo que ele descobriu e aquilo que ele desenvolveu, a solução para muitos problemas que ele encontrou, nós chamamos de problemas. Aquilo que ele encontrou para resolver problemas, nós olhamos com um olhar de coisas desagradáveis. O circuito RL, resistor e indutor, ele atua no amplificador, ele atua de forma incisiva, não é apenas opcional, ele atua de forma incisiva. É muito difícil confeccionar um amplificador que não precise desse circuito aí. A maioria dos amplificadores precisa desse circuito, exceto quando a gente está falando de amplificadores a MOSFET e outra categoria. Mas nós estamos estudando classe AB, inclusive o classe D também utiliza uma porção desse circuito aí. Como nós estamos falando de classe AB, então nós vamos estudar classe AB. Como é o nome desse circuito, querido? Você viu colocar lá BSC, Baffle Step Correction. BSC, o que tem a ver? Esse circuito pode ser conhecido por inúmeros nomes. Isso daí pode ser conhecido como um crossover, pode ser conhecido como um snubber, um inibidor, ele pode ser conhecido como um filtro passa-baixa, ele pode ser conhecido por muitos nomes, depende do que eu quero priorizar, depende do que eu quero idealizar e compreender junto com você. Eu já fiz um vídeo mostrando que um componente, ele não cumpre aquela única função que eu vou chamar de básica, ele cumpre outras funções. E esse circuito RL, ele cumpre a função que eu vou lhe falar e também outras funções, ele é muito importante no amplificador. Você vê aqui a bobina, né, representando o alto-falante, e essa resistência aqui representa a resistência do cabo, do fio, que vai sair do amplificador até o alto-falante, ou o sistema de alto-falantes. Aqui é o Terra GND que você conhece, aqui é a fonte de sinal. Então aqui estão ligados em paralelo, sai do amplificador, chegam no cabo e essa resistência representa a resistência ômica do cabo. Aqui nós temos indutância e resistência, aqui nós temos indutância e temos uma resistência DC. Mas o interessante para nós é a impedância, que é relativamente a essa impedância que nós vamos compreender vários assuntos. Deixa eu mostrar algo para vocês. Esse vídeo aqui eu fiz mostrando sobre como é que acontece o que acontece quando um solenoide é energizado. Se você quiser, você assiste depois, olha, eu faço uma explicação. Olha, campo em colapso em um solenoide. Eu coloquei ele já faz algum tempo, em junho de 2015. Então, se você quiser saber, eu muito procurava a respeito disso, não encontrei e digo, poxa, muitas pessoas vão procurar e não vão encontrar. Então, eu fiz o vídeo explicando o que acontece quando uma bobina, um solenoide é energizado. Até Tesla, os campos energéticos em um solenoide, mesmo depois de Tesla, eles são tratados por nós como uma coisa problemática, uma coisa que atrapalha, de fato atrapalha. Mas o Tesla, ele conseguiu encontrar solução para aquilo que nós chamamos de problema. Por isso que eu estou falando dele, por isso que eu estou
reiterando esse assunto sobre essa pessoa. Estude um pouco, meu querido, de Tesla. Ele encontrou um mecanismo, deixa eu falar rapidamente para você do assunto aqui. Quando você energiza um solenoide, uma bobina, um indutor, seja ele qual for, no primeiro momento da energia atravessando o indutor, ele produz um campo que se expande. Esse campo se expande e produz o trabalho útil que me interessa. Após eu desligar o indutor, esse campo que estava expandido, ele começa a se contrair, ele começa a colapsar. E quando ele começa a se contrair e colapsar, ele vai provocar o surgimento de uma corrente diferente daquela que entrou. Se a corrente ia no sentido da direita para a esquerda, quando o campo entra em colapso, ele provoca o aparecimento de uma corrente da esquerda para a direita. E essa corrente da esquerda para a direita nós chamamos de coisa inconveniente, coisa desagradável. E essa coisa desagradável foi que Nikola Tesla utilizou para gerar energia, gastando muito menos, mais gerando do que perdendo energia. Pois bem, o nosso problema reside exatamente por causa desse fenômeno que acontece nos solenoides. Vamos voltar aqui para a fotografia. Olha só, você tem a bobina e você tem a resistência do cabo. Isso aqui representa o cabo, tá? E esse aqui representa o alto-falante. O que eu falei há pouco acontece aqui e acontece aqui, a respeito do campo que surge, produz o trabalho útil e depois ele se colapsa. Acontece nesse componente e acontece nesse componente. Quando você envia o semiciclo positivo, ele vai passar por esse arranjo aqui, vai passar pela resistência do cabo e vai atravessar a bobina, produzir o trabalho útil, ou seja, impulsionar a bobina para frente ou para trás, conforme o semiciclo, e assim produzir o trabalho útil. Entretanto, quando cessa aquela corrente naquele sentido, imediatamente surge uma corrente em sentido contrário, não provocada pelo amplificador, mas provocada pela bobina do alto-falante. Tanto na questão do semiciclo positivo, bem assim do semiciclo negativo. Ou seja, quando eu envio uma corrente nesse sentido, ela produz a imantação, a magnetização da bobina. Essa, por sua vez, interage com o campo magnético do ímã permanente do alto-falante e produz um movimento para frente ou para trás, conforme o tipo de semiciclo. Entretanto, no momento em que cessa essa energia que provocou o movimento para frente ou para trás, surge uma energia oposta que volta para o amplificador. Essa energia volta para o amplificador. Se tanto essa compreensão, ela é tanto na questão do semiciclo positivo e também do semiciclo negativo. Você entendeu? Quando eu injeto uma energia em um indutor, ela vai produzir o trabalho útil, se expandir, provocar um campo magnético que se expande, e exatamente essa expansão desse campo magnético que vai reagir com o ímã permanente do alto-falante e provocar o movimento ou para frente ou para trás. Entretanto, no momento em que cessa essa energia que provocou o movimento para frente, imediatamente o campo em colapso inicial ele começa a fechar e provocar uma corrente no sentido oposto, que vai mandar de volta para o amplificador. Você entendeu isso? Seja no semiciclo positivo ou semiciclo negativo. Eu vou parar bem aqui, vou continuar no outro vídeo.